Olá, que moda! Boa noite! Já pode comer? Boa noite! Tudo bem, gente? Boa noite! Vamos chegando! Geisa Lima, boa noite! Chamando aí o pessoal, vá convidando aí, gente. Hoje nós temos uma live muito especial aqui. Aldeniz, boa noite, seja bem-vindo. Celebre sempre, prazer ter você aqui, celebre sempre. Muito bem, vão convidando aí, gente. Hoje nós temos uma live muito especial com o Raul Candeloro, né? Ele já está aqui. Eu vou já botar aqui meu amigo Raul em cena. Raul, pode pedir para entrar aqui que a gente já vai liberar aqui a presença do Raul. Muito boa noite, Ítalo. Seja bem-vindo. Agrouniversitário Ismael da Honda, grande amigo, como vai? Prazer muito grande ter aqui você. Muito bem, estamos chegando. Daqui a pouco, cadê o nosso convidado Raul? Convida aqui que eu já vou botar Raul Candeloro aqui na sala. Boa noite, gente. Marcos também da Imperial, prazer muito grande estar aqui. Muito bem. Aguardando aqui o Raul. Opa. Leandra, seja bem-vindo. Vânia Pimenta, lá do Rio. Prazer, Wanda, tê-la aqui. Raul. Opa. Raul daqui a pouco faz a solicitação de entrada aqui. Opa. Ô, já solicitou. Beleza. Muito bem. Aguardando o Raul. Ok. Já acenei aqui. Agora Opa! foi. Tudo bem, Raul? Tudo bom? Boa noite, Sérgio. Prazer estar com você aqui. Ô, Raul, é uma alegria imensa. Você sabe que você está aqui no coração, um grande companheiro de longa jornada, né? Você está onde aí? Você está nos Estados Unidos agora, não é isso? Estou em Charlotte, na Carolina do Norte. Carolina, posiciona a gente aí mais ou menos a toda a audiência aqui. Fica para que lado dos Estados Então, Unidos? se você pegar pela costa do Atlântico, né, tem a Flórida, que é onde todo mundo conhece, Miami, Orlando, ali os parques. O próximo estado em cima é a Geórgia, que tem Atlanta, que é uma cidade bem grande. Aí depois tem a Carolina do Sul e logo em seguida a gente na Carolina do Norte. E a gente está um pouquinho para dentro, a gente está umas 2 horas do mar. Então, um pouquinho para dentro, assim, bem na divisa com a Carolina do Sul. Então, é uma linha Ah, reta quase que da Flórida para cima, ali tá bem tranquilo. É ah, considerado um estado agrícola
e meio caipira. Então, é tipo é uma cidade grande, tem 2 milhões de habitantes, mas o pessoal aqui é meio do interior, assim, eu gosto muito disso. Tipo Texas, mais ou menos, não? Mas lá o pessoal é um pouquinho mais bruto, mais agressivo, assim, meio aquela coisa de Aí cowboy, é o de roça. caipira gentil. Aí é o caipira de. Aquele, sabe, mais mineiro, sabe o estilo mineiro, assim, tranquilo, na boa, o vizinho vem e conversa com você, a gente pega a coisa do vizinho, ele pega a nossa, então, tipo, Que eu acho que... maravilha. Puxa vida. É uma faceta dos Estados Unidos que a gente pouco conhece, né? Normalmente Exato. que é aquela visão do agito de Nova York, Miami e tal. Mas é isso aí, um país continental. Mas, Raul, é um grande prazer ter aqui com você, estar aqui com você, uma alegria muito grande a gente fazer um diálogo aqui sobre essa questão das vendas hoje, né? O Raul, para quem ainda não conhece a nossa audiência, que eu acredito que são pouco, né? O Raul é um ícone, né? Realmente eu fico muito à vontade, porque eu sou testemunha. A Vida Mais, Raul, são 27 anos, é isso? De Sim, existência? a Né? Venda Mãe está com 26. 26, olha, quase com É. acerto. Já estou arredondando. Mas então a venda, mais quem não conhece, né? Começou com técnicas de venda, né? Já está dizendo Maurício Werner, Raul é craque. É verdade, o nosso grande amigo do Rio, esse é um gigante também, Raul. Professor da Fundação Getúlio Vargas, lá do Rio de Janeiro, o Maurício, né? Venda mais, ele lhe conhece, tá? Mas então começou com técnicas de venda, né? Depois você mudou o nome para Venda Mais. Quantos anos Isso. ficou como técnica de vendas? Mais ou menos uns 5? Chegou a isso, não? Sim, de 10, mas depois. Alô? Diria que uns 7 anos Travou aí. um pouquinho. Exatamente. E de lá para cá, eu duvido que tenha algum especialista brasileiro, né? Algum consultor e algum palestrante que não beba nessa fonte da revista Venda Mais. Que realmente é um manancial. Não quero rasgar a seda, não, mas quem conhece vendas e quem estuda venda sabe disso, Raul. Então, você está de parabéns, né? E agora com o Instituto também Venda Mais. E eu devo lhe confessar que é uma alegria muito grande ser seu parceiro, porque além de altamente competente, você é um cara muito sério. Uma curiosidade para começar, quando você me convidou para um trabalho aí mais recente, uma palestra, um webinar para os seus assinantes, né? Você me falou uma coisa interessante que me chamou a atenção, de Sérgio, eventualmente eu perco alguns, né? Alguns assinantes, porque eles de repente não concordam muito com a linha, porque nós temos uma linha de integridade muito forte. Fala um pouquinho sobre isso aí. Você está entendendo o que é que eu estou falando? Me chamou a atenção e essa personalidade, porque nem, é claro, tem que seguir a gente quem a gente entende que está dentro da nossa linha. Se não está, não me interessa esse cliente, né? Me fale sobre isso aí um pouquinho. Isso vai de longa data, quando começou ainda técnicas Os, de venda. Na época, tinha uma escola americana de vendas que se chamava de hard sell, que é a venda dura, que é a venda agressiva. E são, então, técnicas de quase que de manipulação, certo? E quando você aprende a usar, você tem uma influência muito grande sobre o cliente e que nem sempre é positiva, certo? E então a gente sempre prezou muito por exemplo, a gente sempre disse, é melhor você perder uma venda do que você perder um cliente. é isso, eu sempre Então, falo isso, verdade, é isso aí. então inclusive a gente se alinhou muito sempre a vida inteira por causa disso. Assim, a visão é de longo prazo. A Perfeito. visão é de uma venda consultiva. Entender a venda como uma troca onde eu estou ajudando o cliente a evitar um problema, ou seja, eu estou vendo como um benefício e a troca tem que ser boa para o cliente, não só agora, mas nas próximas também. Então, a pessoa falante que convencia e que, né, que então e usava técnicas de fechamento, e a gente sempre foi um pouco contra isso, dizendo não.
certo? Tipo, é importante você saber as técnicas, então é importante você estudar. Ao mesmo tempo, você tem que ter muito cuidado, entender que você tem uma missão que é muito nobre. A questão da venda especificamente, como o vendedor é comissionado, tem um processo ali que tem que ter muito cuidado, porque senão às vezes o vendedor começa a forçar vendas, começa a tentar acelerar um ciclo de compra, começa a empilhar produtos ou serviços que o cliente talvez não precisaria, no afã de bater a meta, no afã de tentar e acaba criando a própria imagem do vendedor. Tanto que a gente criou uma campanha chamada Eu Amo Vender, e uma delas era de resgatar o orgulho de vender. Né? O Leandro Branquinho, por exemplo, tatuou no braço o Eu Amo Vender, que é o nosso símbolo. Né? Tipo, eu criei esse movimento. No Brasil, sempre teve, a gente encontrou um almanaque muito antigo, e uma vez a gente estava fazendo um calendário para vender mais, a gente estava falando datas comemorativas e ideias para você vender mais, certo? E aí a gente estava vendo quais eram as datas, não sei o quê, de repente alguém falou 1º de outubro, dia do vendedor. E a gente falou, dia do vendedor? Nem sabia que tinha no Brasil o dia do vendedor, 1º de outubro. Aí todo mundo, opa, vamos fazer alguma coisa. Então, para nós virou uma data muito importante, porque outubro tem o dia do vendedor. Então, para nós fez sempre uma capa, etc. E aí foi assim, vamos resgatar esse processo, vamos falar de verdade. Mas ele não se sustenta se a venda não for feita corretamente. Perfeitamente. Perfeito. Você falou muito bem isso, por isso nós estamos alinhados aí há mais de 25 anos, né? E realmente a gente tem isso bem claro, essa questão de perca a venda, mas não perca o cliente, integridade. E, Raul, eu tenho certeza que você concorda, nós estamos, a proposta aqui foi vendas hoje e um futuro de vendas. Eu estou convencido que num presente um próximo, aquele vendedor que não for ético, que não tiver ética, que empurrar pela goela abaixo, tentando bater meta de qualquer maneira, ele vai para o ostracismo. Né? À medida que a sociedade evolui um pouco, será considerado não ético uma venda dessa natureza. É uma questão só evolução de consciência da humanidade. Você concorda com isso? Sim, é só ver o Reclame Aqui. Certo? Então, que as empresas que começam a ter reclamações, PROCON, né? Então, é um problema. Qualquer coisa cai numa mídia social, cai no Facebook, no Instagram, a pessoa estavam funcionando e, de repente, perdi uma mala, ou atrasava o voo e ninguém dava explicação, ou tinha acontecido alguma coisa, as pessoas imediatamente ligam a câmera hoje e começam a falar sobre isso. Então, acho que é cada vez mais importante. E a questão de você entender que é não só o relacionamento com o cliente, mas a percepção do mercado em relação a você. Certo? Isso está totalmente alinhado. Outro dia a gente estava falando sobre a importância do... Olha, é sobre isso... respeitar isso, e eu tenho que trabalhar aqui para que seja o máximo possível direcionado para que as pessoas... E hoje tem tanta coisa que, se você não for muito bom na parte de atendimento, você não consegue nem se diferenciar. Pode até ter um produto razoavelmente bom, todo mundo fala que as pessoas querem preço. Pode ser, o preço é super importante, mas todo mundo... E, na dúvida, as pessoas preferem o bom atendimento. Pode ver, você volta num lugar que foi bem atendido, mesmo que ele cobre um pouquinho mais. Claro, o inverso não é verdadeiro. Eu costumo dizer que, na realidade, nós já vivemos uma época que a ser íntegro não é apenas uma questão de ética, mas é uma questão de inteligência. Né? Eu digo, o cara, mesmo que não seja, ele tem que entender, para sustentar resultado, ele tem que virar ético, porque senão ele vai ter sérios problemas. Né? Você vê recente, a gente testemunhou a crise do Facebook. Eu fiquei impressionado, Raul, a pressão que o Facebook, em questão de 48 horas, eu vi Coca-Cola, grandes empresas, retirando dinheiro por causa daquela postura deles de
de não ligar para a questão de cultura de ódio, essas coisas todas, deixar correr qualquer coisa, né? Já é uma consequência dessa evolução, concorda? Concordo. Veja que, no fundo, está todo mundo meio de saco cheio de algumas posturas, de algumas atitudes. Perfeito. Tipo, e se você hoje... Porque quando você não tinha opção de escolha, você estava meio preso a alguns relacionamentos comerciais. Hoje, tu tem escolha para tudo. Então, as pessoas tendem a escolher quem está alinhada com os seus... Né? Uma empresa que está alinhada com os seus valores. O falecido Botelho, lembra do Eduardo? Claro! Então, tem uma frase que você sempre fala dele, da malandragem. Repete exato, essa frase. ele dizia que a verdadeira malandragem é ser honesto. Ele fala que o cara que realmente Perfeito. é inteligente é honesto, porque Exatamente. a longo prazo vale muito mais a pena. Mas como você fala, quando o mercado não era tão competitivo, o desonesto campeava, mas hoje ele não tem espaço. Com a rede social, reclame aqui, esse cara é isolado rapidamente, né? Veja que o outro dia foi muito interessante, porque eu estava com a minha esposa e uma pessoa na nossa frente estava falando uma coisa, e a minha esposa imediatamente abriu o celular, pesquisou no Google e mostrou para ela e disse: está aqui, você está errado, não é isso. Olha só. Imagine. Certo? Isso Perfeito. mata qualquer tipo. Então você não pode mais ficar falando qualquer coisa, porque o cliente na hora te mostra aqui, tá aqui, olha aqui. Não é. Não é só a questão ética, a questão da competência, aquele conceito que a gente produziu no livro chamado Seja um Consultor do Cliente. A gente diz, hoje não dá para mais tolerar para um vendedor pinguim de geladeira, entregador de catálogo. O cara tem que ser um especialista. Porque quando o cliente acessa, seja virtual ou presencial, ele já tem um milhão de informações sobre o que ele quer. Ele não dá mais para encontrar do outro lado um idiota, né? Que não agregue valor, não é isso? A pessoa que fala muito bem, ou que argumenta muito bem, ou que fica tentando empurrar. Hoje, inclusive, outro dia eu publiquei um artigo sobre isso e a gente estava falando internamente com a nossa equipe sobre isso, que mostra que se você pega uma ligação, por exemplo, no telefone, tá? Então, o pessoal de um site chamado Gong.io, é uma ferramenta de inteligência artificial, eles pegaram, se eu não me engano, 13 milhões de ligações B2B feitas, certo? De business to business. E eles descobriram que quando o cliente fala mais do que o vendedor, a taxa de conversão em vendas é muito mais alta. E aí, quando foram descobrir o que acontecia, era que o vendedor estava fazendo perguntas e se aprofundando para entender melhor a situação do cliente para poder atendê-lo melhor, certo? Então, entendo para poder atender, certo? Fantástico. Foi muito interessante de ver Legal, isso praticamente demonstrado. Então, quando você faz mais perguntas e aí fica quieto, porque é outra dificuldade para quem trabalha com vendas, o pessoal que tem que ouvir, né? Escutar. Eles querem falar, é verdade. Apresentar. E, por exemplo, o Neil Rackham, quando escreveu o Spin Selling, ele falou justamente sobre a importância das perguntas, de você se aprofundar, de você se interessar de verdade pelo cliente, de você fazer com que a venda realmente seja percebida como agregar valor. O Neil Rackham tem uma frase que eu acho que é genial, que é: o cliente pagaria para falar com você? Olha que interessante. Né? O cliente pagaria para falar com você, porque a maior parte dos vendedores só está tentando vender um produto ou serviço, mas o cliente vê como: eu não sei se eu estou afim de falar com essa pessoa que parece que vai me empurrar alguma coisa. Claro. Tem muito vendedor ou vendedora que manda proposta, não tem resposta, manda WhatsApp, não tem retorno, liga, não tem retorno, ou a secretária... o vendedor papagaio, né? Eu sempre digo o seguinte, que a gente tem, Deus nos dá uma mensagem, eu acho, ver os sinais da natureza. Eu acho interessante quando a gente tem duas orelhas de uma boca. No mínimo, ele está sinalizando. Escute o dobro do que você fala. Eu acho que eu tenho dito, e você concorda, o seguinte, que o grande vendedor do passado era o falador. Hoje, no meu entendimento, é o escutador. É isso que você está falando. O cara que tem que ter paciência de fazer meia dúzia de perguntas abertas para conhecer o cliente. Não é verdade? Isso aí. Veja, inclusive tem o pessoal que está comentando aqui nos comentários, dizendo, por exemplo, o André está falando aqui: eu como cliente quero muito além do atendimento, eu quero atenção. Exatamente, você quer se sentir atendido, compreendido, claro, certo? Cuidado. Quer mais do que isso.
E isso aí, o pessoal às vezes fica dizendo, mas Raul, como é que eu faço para me diferenciar da concorrência? Eu digo, gente, comece pelo mais básico. Comece prestando atenção no teu cliente como um ser humano, que tem suas necessidades, que tem seus anseios, que tem seus desafios, e você está ali como uma forma de ajudar, né? Perfeito, perfeito. O Amorim da consultoria, eu tenho uma empresa de consultoria, está me dizendo, é muito melhor fazer perguntas do que ter respostas. E sim, a pessoa que está fazendo perguntas está conduzindo a conversa. O certo? Sócrates já ensinou isso há muitos anos atrás. O grande filósofo grego, que ele não ensinava nada a ninguém, só perguntava. E foi um gênio. E foi um gênio, né? É verdade. Eu acho que o vendedor, o desafio é ele... o Rubens tem um poema interessante, não sei se você conhece, chamado Escutatória. É uma obra-prima, né, sobre a arte da escuta. Eu acho que o treinamento do vendedor, do bom vendedor hoje de alta performance, tem que ter paciência para escutar o cliente. Isso é fundamental, né? Porque quando ele não escuta, eu acredito profundamente, tem dois problemas. Ou ele empurra uma coisa que o cara não quer, o cara vai ficar revoltado, ou ele perde grandes oportunidades de fazer negócio, né? Então, são os dois problemas da não escuta ao cliente. Marcelo Tapia, a serviço agrega valor ao produto. Serviço é ser interessante ao seu cliente. Certo. Sim, Raul, diga. Opa, nós estamos com, eventualmente, uma falhinha aí, mas vamos lá. Tem hora que, inclusive, escutativa é uma técnica de comunicação. Diga. Sim, eu concordo 100% com o que você está falando, exatamente isso. E eu queria aproveitar para dar boa noite para o Braga, que está nos acompanhando aqui. Braga, professor daqueles assim de nota 10 de vendas lá de Recife, no Pernambuco. Braga, da Sagra Consultoria, bem-vindo. E o pessoal está falando aqui que comunicar não é só falar, concordo 100% com você, o pessoal do agrouniversitário, e que a escuta ativa é uma técnica de comunicação. Com certeza, perfeito. Inclusive é uma das mais poderosas. Se você quer se conectar emocionalmente com alguém, a comunicação ativa é extremamente poderosa, é uma ferramenta. E hoje, por exemplo, o que eu estou sentindo é que a pandemia, o home office, essa mudança de rotina começou a provocar ansiedade em algumas pessoas. A gente faz pesquisas mensais na Venda Mais sobre os principais desafios dos gestores. E aí, então, mensalmente, a gente começa a alinhar a linha editorial em relação a isso. Nunca na nossa vida, e olha que a gente já passou por várias crises nessa... Você está junto comigo, Sérgio, nesses 26 anos, de tudo que é plano que a gente já viu, certo? Que a moçada mais nova só acho que na faculdade estudou o que foi aqueles planos todos malucos que a gente passou. Mas a ansiedade está muito presente nas pessoas. É incerteza em relação ao futuro, né? Se os clientes estão comprando, se não estão comprando, se a gente vai ter emprego, não vai, se nós vamos trabalhar, se vai fechar, não vai fechar. Tipo, as pessoas estão um pouquinho ansiosas. E essa ansiedade muitas vezes se mostra justamente numa dificuldade de ficar quieto. Certo? De parar e escutar o que a outra pessoa está realmente falando, de realmente me conectar com ela, porque a tendência de uma pessoa ansiosa é começar a falar demais. E nessas horas vai, então, para mim, um reforço para quem está nos assistindo, de prestar muita atenção nisso e de ter uma postura de maior equilíbrio emocional e entender isso, porque o nosso cliente Raul, está precisando falar. Com certeza. E você que trabalha muito com alta performance, eu sempre no meus treinamentos também falo na Escola de Encantador a importância de você entrar no sentido do desenvolvimento pessoal, holístico, do equilíbrio, aí entra a meditação, tudo isso são ferramentas hoje que não são mais alternativas, não. Você tem que trazer isso para dentro do teu negócio, porque ela, hoje, se a meditação era uma alternativa espiritualista, hoje é uma ferramenta de alta performance. Né? É o que você está falando aí, gente. Né? Tem que entender isso. Não dá para separar mais. Né? O homem integral. Né? Eu escrevi, eu não me lembro exatamente quanto, mas a gente estava no grupo de mentoria na semana passada falando sobre o gestor, né? Eu tenho líderes e líderes nos grupos de mentoria, a gente estava falando sobre como lidar com a ansiedade dentro da equipe,
certo? Porque é um desafio, né? O gestor hoje está à distância, porque antes estava mais próximo, podia fazer reunião, podia dar feedback, etc. À distância, fazer por Zoom, controlar isso, tá mais complicado, porque as pessoas vinham e passavam 8, 9, 10 horas dentro do ambiente de trabalho. Hoje já não está acontecendo, certo? Então, eu como líder, eu me aproximei muito de uma certa forma, porque as empresas e os líderes imediatamente entenderam que precisavam começar a se reunir, ter, né, rotina de trabalho, de ter reunião de começo de dia, às vezes de fechamento, reunião na segunda, reunião na sexta para ver como foi a semana. Mas a questão emocional nunca foi tão necessária. Hoje ela está claramente aparecendo. E o artigo que eu escrevi justamente foi, comecei a entrevistar pessoas da área perguntando como lidar com a ansiedade, certo? E como você lida com a ansiedade? E apareceram 13 coisas. Inclusive a meditação é uma das principais. Ela é simples, ela é barata, é acessível, não, né? Tipo, tem muita coisa disponível online. E é engraçado porque eu sempre desqualifiquei a meditação. Eu sempre achei que era frescura. É mesmo? E Mas, quando houve a mudança de o ponto de inflexão de curva? Conta pra gente. Excelente pergunta. Eu estava em Washington assistindo uma palestra de um evento que era da revista Inc., que é para pequenas empresas. É similar ao que é a Pequenas Empresas, Grandes Negócios do Brasil. E eu estava participando do evento e eu, na verdade, queria assistir o Jim Collins, que era o próximo palestrante do Good to Great, certo? Eu fui basicamente para assistir ele. Empresas feitas para durar. Isso. O palestrante anterior era um cara que tinha uma marca de roupas, tinha um estúdio de música e lançava rap, certo? E aí ele era todo tatuado, com piercing. Aí ele estava contando como ele usava drogas e como ele gastava o dinheiro dele com prostituta. Caramba! Ou seja, todo o contrário da minha vida, certo? Tipo o oposto total. Mas um cara muito inteligente, assim, muito esclarecido, certo? E ele contando como foi a transição dele, não só como empresário, mas como ser humano, certo? E ele falou, e eu realmente senti que mudou muito a minha vida quando eu aprendi a meditar e consegui ficar quieto, em paz comigo mesmo. E eu estava sentado olhando, dizendo, pô, se esse cara que é todo desse jeito e tal, não sei o que, papapá, certo? Eu falei, pô, eu vou experimentar esse negócio aí. E aí eu me lembro de ter terminado aquele dia, e aí todo mundo saiu para jantar, e eu falei, gente, eu não vou jantar, eu vou para o quarto. Certo? Que eu vou meditar. E aí todo mundo ficou me olhando e dizendo... Caramba, foi instantâneo, hein? Eu falei, não, eu tenho que experimentar esse negócio. E olha, foi uma coisa... E sério, isso já faz muitos anos. E se você, né, medita, você sabe que nunca é fácil. Porque tem períodos, tem momentos, tipo, tem muito de disciplina, mas tem um processo de autodescoberta. É fácil e difícil ao mesmo tempo. Exato. É muito, muito interessante. E eu comecei a ser mais, né, levado para isso. Quando eu pensei, os samurais meditam, certo? Os ninjas meditam, os atletas de alta performance meditam, as pessoas esclarecidas que eu gosto de acompanhar meditam. Eu falei, tem que ter alguma coisa aqui. Isso aí tem que ser meditação leva ao foco, né? Ao foco. Né? É isso. E é aquele momento de quieto, porque eu acho que a gente está bombardeado de muita informação o tempo inteiro, o cérebro não para, né? O Augusto Cury fala, né, da síndrome da mente acelerada, eu acho que ele chama, é disso o tempo inteiro, informação e você bombardeado de coisa e não tem aquela pausa daquele momento. Outro dia a gente foi e a minha esposa disse, estou precisando sair. Certo? Esse negócio de quarentena já meio que deu. É que eu moro num lugar que tem árvores atrás, de vez em quando passam animais em transição, porque dependendo do outono, se é primavera, eles ficam, né, para cá e para lá. E aqui tem um corredor, que é uma passagem ecológica, vamos chamar assim. Então, bichos passando o tempo inteiro no quintal da minha casa. A gente foi para um lugar próximo, que é uma região com lagos e cachoeiras. E a gente foi acampar, certo? É um camping, mas é um camping legal diferente porque as barracas já estão prontas e tem uma infraestrutura pronta, é tudo cuidado. Então, é um pouquinho mais arrumado assim e para nós funcionou bem.
E aí a gente estava andando pela floresta e eu lembrei, eu não lembro exatamente qual que é o termo, mas os japoneses têm um nome, é uma palavra que chama banho de floresta, que é quando você sai para andar ao ar livre. A Juliane está falando aqui. E aí, eu estava me lembrando disso, dizendo, gente, a gente precisa cada vez mais disso. Porque as pessoas estão, como ficaram em casa e o eletrônico está facilmente disponível, certo? É um perigo. Porque daqui a pouco você vai ver e você passou todos os momentos onde você estava acordado, conectado no eletrônico. E aí, e desconectado de verdade de uma realidade maior. Ô, Raul, você falando isso, eu sempre tenho dito uma coisa interessante. Você sabe que eu tenho um livro, Cliente Eu Não Vivo Sem Você, que eu escrevi há cerca de 29 anos atrás, e até você até explora muito. E eu coloquei uma série de questões lá, que um amigo meu chegou e disse, o Philip Kotler lançou um livro depois, Mark 3.0, 15 anos depois do Cliente Eu Não Vivo Sem Você, e para minha alegria, das 10 crenças que ele coloca, 6 estavam nos meus livros, né? E aí uma coisa muito curiosa, eu fiquei muito feliz que eu disse, pô, a gente está na direção certa. Eu sempre digo o seguinte, eu não tenho equipe de pesquisa, né? Eu tenho uma equipe pequena e tal, não falta mais experimental com meus clientes, mas eu chamo a atenção seguinte, qual a grande fonte? É o que você está falando aí. A grande fonte, gente, que chegou a hora da gente, sem preconceito e sem frescura, buscar, são os grandes mestres da humanidade. Você está falando aí de uma alta tecnologia refinada, é a meditação. Isso tem mais de 5.000 anos, cara. Né? Então, a fonte realmente que a gente precisa decodificar é a filosofia, a espiritualidade, é Jesus, é Buda, é Confúcio. E eu estou muito feliz que a sociedade está amadurecendo. Você vê, você que é um palestrante, a gente andou tantos quilômetros por esse Brasil aí fora, e nos últimos anos, quais são os caras mais demandados? Uma coisa curiosa, um fenômeno novo, filósofos, né? Você vê nos últimos 5 anos, os mega stars dos palcos brasileiros são filósofos, Cortella, o Karnal, né? Enfim, eu acho que isso é um despertar interessante da sociedade, beber nessas fontes alternativas que ela enriquece, faz a gente com o melhor ser humano, o melhor profissional, e você vai vender muito mais, importantíssimo, respeitando o cliente. Né? Não empurrando ele por goela abaixo, não é isso? Você vê que eu não me lembro exatamente quem falou, eu acho que foi o Zig Ziglar que falou que vender era transmitir entusiasmo. A definição dele era transmitir entusiasmo. Aí começa com uma coisa de que, primeiro, alguém acho que já até postou nos comentários, e quem está comentando aqui, eu queria agradecer, super obrigado por você estar participando. Rapaz, está tanto comentário, mas infelizmente a gente não dá conta. Mas é muito legal. A Vanessa Urbini se conectou aqui, a Vanessa, abraço, eu fiz a trabalho dela, excelente. A grande baluarte aí do atendimento. Mas veja que tem uma questão super importante que é o contrário a questão do hard sell que a gente estava falando no começo, da venda agressiva, de você usar gatilhos mentais, técnicas de venda, manipulação, sabe? Tipo assim, você tem que ter muito cuidado, porque ela começa a desconsiderar uma parte importante que é os seus valores e no que você acredita, certo? Ela tem uma missão muito clara, que é de fazer com que o cliente se submeta à tua vontade e que te passe o dinheiro dele. Basicamente, é quase como se fosse uma luta. Eu quero que você coloque aí dentro o que você acha que é muito sobre persuasão, né? As técnicas de persuasão. Como é que você encara isso? Um vendedor tem que aplicar isso mesmo. Persuadir o outro é ético? Vou lhe escorar agora. Veja, eu acho que como toda ferramenta, como técnica, ela pode ser usada para o bem ou para o mal, certo? Eu, na dúvida, prefiro conhecer as técnicas de persuasão,
mas sempre acho que se eu puder evitá-las, se eu tenho que começar a usar algumas ferramentas, é porque eu errei numa etapa anterior, certo? Para mim é um sinal de alerta, certo? É mais ou menos quando a gente está dando uma palestra e a gente começa a sentir que começou a cair a energia do público. A gente tem truques para, né? Tipo, a gente reconhece, já sabe. Então, o palestrante que é bom e que já tem experiência, já imediatamente está antenado. Mas para você é um sinal de alerta. Quando você voltar depois para o quarto do hotel, você vai dizer, espera aí, naquele momento eu sei. E você volta para trás e diz, o que eu falei? O que eu fiz? O que eu podia ter melhorado? Né? Então, eu tenho muito cuidado. Sempre tive com essas técnicas de manipulação, de tudo, porque, de novo, a questão é a minha intenção. Se a minha intenção é positiva e a intenção é de ajudar, e é de relacionamento de longo prazo e é benéfico para a pessoa, certo? Em alguns momentos, talvez eu tenha que usar alguma técnica, alguma ferramenta para ser mais convincente, para, né, realmente fazer com que o processo evolua. Mas para mim tem um grande teste, que é se no final de todo esse processo, como eu me sinto em relação a ele. Porque se eu sou realmente honesto e correto em relação a isso, depois de uma conversa com um cliente, eu saio ou energizado, porque foi bom, mesmo que tenha sido difícil, complicado, e que tenha tido uma troca, sabe? Tipo, não estou dizendo que é fácil, mas eu sinto que realmente evoluiu, e que foi bom e que avançou. Aí, então, tá tudo ok. Ô, Raul, Mas... você foi no bingo, eu acho. Você falou aí a palavra intenção. Eu acho que aí reside toda a explicação. Diante de qual a minha intenção? É vender, empurrar por esse cara goela abaixo? É bater a comissão de qualquer maneira? Né? Às vezes eu de postos de combustível em minha cidade, eu tinha um momento da verdade muito interessante. Você para no carro, o cara, doutor, precisa trocar, não sei o que lá, troca isso. Eu disse, você vê que o cara está lá impulsionado pela uma comissão de venda. Né? Você não acredita naquele cara, então, na realidade, ele está ali para pegar a vítima, né? e vender. Então, qual é a intenção? É ajudar, porque dentro de uma filosofia moderna do conceito de sucesso de cliente, a gente tem que estar preocupado verdadeiramente se o meu produto, o meu serviço vai fazer o cliente melhor. Né? Se não for, não avança, não é isso? Exato. A intenção... Por exemplo, 2 comentários rápidos aqui da Juliane e do Amorim. Falando, primeiro, que você ficar focando demais em técnica de persuasão desconsidera a solução necessária. Isso é verdade. Veja que quando o foco está na técnica de persuasão, na técnica de fechamento, de negociação e fechamento, você está focado no teu interesse. Em você fechar a tua venda e ganhar a tua comissão. Quando você inverte o processo, e veja que é o problema de quem está muito focado na técnica de persuasão ou de negociação de fechamento. Eu começo a só pensar em mim e no meu objetivo, e não no do cliente. E aí vem a segunda pergunta, que é muito importante, que o Amorim comentou embaixo, dizendo, voltaria o cliente a negociar com você? Quer dizer, ele ou ela saiu se sentindo bem, certo? Então veja que esta conexão precisa existir. Eu quero que tenha muitas... Claro, vender para sempre, né? Interações. Acabou a era da transação, tem que cultivar o relacionamento. Em cima disso, eu queria colocar, Raul, lembrar a você, tem uma máxima da Bíblia, que eu coloquei até no artigo que lancei aí na Venda Mais, né? É a questão do sucesso do cliente, que é do Filipenses, que é exatamente o que você falou. Tem lá escrito, Filipenses na Bíblia, que cada um procure não o próprio interesse, mas o interesse do outro. Isso é sucesso de cliente. Vendedor tem que entender, a empresa que quiser ter sustentabilidade tem que entender isso. Eu acho, Raul, que aqui nós estamos diante de uma mudança, de um grande paradigma. Né? Porque não é fácil você ter um mindset com aquela mentalidade de explorar, de vender de qualquer maneira, para pular o muro e estar com foco no melhor pelo cliente. Né? Eu acho que esse é o grande desafio dos líderes de venda hoje. Né? Sim. Tem uma pergunta aqui que talvez a gente pudesse abordar, porque eu acho que é importante falar, que é a do Marcelo. Ele está perguntando quando a questão é preço, certo? Então,
sempre surge, né? Então, Exatamente. Marcelo, uma coisa que eu recomendo muito e que eu acho que os vendedores têm que ter cuidado é que quando o cliente começa a tentar dominar o processo do relacionamento e ele tenta fazer com que uma venda seja puramente transacional, você tem que ter muito cuidado de aceitar esse jogo, certo? Uma forma que eu recomendo de lidar com isso, tem uma fórmula que eu desenvolvi que se chama CEPA-PIAG, tá? Para quem fez meus cursos, por exemplo, Alta Performance em Venda, sabe, tem um módulo só disso, e onde a gente fala o que é o CEPA-PIAG. O S é de situação, qual é a situação exata, tá? O que o cliente, qual que é o perfil dele, né? O que ele está com, o histórico de compra, é um diagnóstico da situação. O E é de expectativas do cliente. E veja que eu começo claramente a tirar um pouco a conversa de preço e começo a definir qual é a expectativa do cliente. Depois, eu tenho que descobrir o P, o primeiro P do CEPA-PIAG é de problemas. Que problemas o cliente tem e está ou tentando evitar ou está tentando melhorar e resolver, certo? O A do CEPA-PIAG é aprofundamento do problema, que então são consequências do problema. Se o problema acontecer, o que mais acontece? Certo? Que outras coisas ruins acontecem? Depois eu tenho, certo, o outro P, que começa a falar de possibilidades que o cliente tem de resolver aquilo além de você. Certo? Então, preocupa, na verdade, eu vou chamar de preocupações, tá? Depois a gente vai falar das alternativas. Mas que preocupações o cliente tem em relação a isso? Então, a diferença de preocupação e de problema é o seguinte: o problema é anterior, preocupação é pós. Eu já estou me vendo comprando o teu produto ou serviço. Qual seria uma preocupação de uma pessoa que está pensando só em preço? Por exemplo, seria que ela não está pagando o preço mais baixo, que tem um concorrente teu que oferece mais barato, ou que tem algum benefício que ela não possa ter, né? Eu tenho que lidar com isso e falar abertamente sobre isso. O I do CEPA-PIAG, depois de preocupações do I, que é irritadores. Qual é uma coisa que irrita o cliente? O que ele não gosta no processo de compra? Então, uma pergunta que eu gosto muito de fazer por exemplo, você já trocou de fornecedor nessa área? Você já comprou de outra empresa e deixou de comprar? Por que aconteceu? E o cliente começa a contar coisas que aconteceram e por que ele mudou, certo? E aí você descobre muita informação interessante, porque aí te dá argumentos para você poder falar com ele dizendo: a gente não faz isso, você não vai ter esse problema com a gente, certo? Eu vou te contar outra, né? Como que a gente faz isso diferente. O A, então, lá no final, depois de irritadores, o A é de alternativas. Além de estar cotando com a gente, de estar falando com a gente, com mais outras empresas, quais que o cliente está falando. E veja que a maior parte dos vendedores não é aberto em relação a isso, tá? E para terminar, tem o G, que é o do CEPA-PIAG, é de ganhos ou benefícios. Qual é de verdade a definição de sucesso para o cliente, certo? Então, uma das perguntas que eu gosto de fazer aqui é: no final da negociação, o que faria com que você realmente sentisse que fez a melhor negociação possível? Se a gente se encontrasse daqui a um mês e a gente olhasse para trás, para esse momento e definisse de verdade quando que a gente vai abrir o champanhe? Que fantástico que foi, um super bom negócio. Como que seria isso? Não tem essa conversa. E muitas vezes, dentro de uma empresa, quando você está falando com um comprador, que é um comprador mais técnico, ele tem um chefe ou uma chefe em cima dele que está cobrando alguma coisa. Isso, para mim, é algo que você tem que abrir o jogo e dizer: o teu chefe está te cobrando pelo que exatamente? Tá? E aí você começa... Veja que toda essa conversa tirou a conversa do preço. É uma conversa completamente diferente. Nenhum vendedor ou vendedora concorrente teu de outras empresas teve essa conversa. O cliente está olhando para você dizendo: caramba, nunca ninguém me... Desloca a conversa para o valor. Né? Isso é valor, para entregar valor. Né? Exato. E eu queria aprofundar uma questão. Antes de dar um abraço ao Coan, que está aqui. Onde é que você está? No Ceará, em São Paulo? Também o Ismael da Honda, né, que colocou algum tempo atrás que tem a importância de ter a sabedoria de aprender com quem sabe. Isso é importante. Mas, Raul, eu queria ver o seguinte: tudo que você falou, possa ser que alguém diz: isso é uma estratégia maravilhosa, todos os passos, perfeito, como a Júlia está colocando aí.
Agora, isso é uma estratégia de uma mega venda. Como você hoje pode fazer na ponta do varejo? Né? A gente sabe que pode, né? Decodifica qual o desafio do vendedor ali no varejo, que está ali no supermercado, alguma coisa. Evidentemente que toda essa estratégia pode ser sintetizada. O que é que você diria sobre isso? Não é uma coisa só para uma mega venda, concorda? Não, pelo contrário. O Tony Greco aqui colocou que é um spin melhorado. É exatamente isso que eu fiz, Tony. Eu peguei, explodi o spin, certo? E depois de usar o spin, uma metodologia, inclusive, que já tem propriedade intelectual, certo? Né? Tem uma empresa que só faz spin. O Neil Rackham é a grande sumidade. Como tem, por exemplo, venda desafiadora, que é o próximo passo depois do spin, etc. Mas quando você vai fazer uma interação mais simples, a questão para mim seria... Eu gosto muito de prestar primeiro atenção no perfil da pessoa, certo? Então, o perfil da pessoa, a gente gosta de trabalhar... Tem um gráficozinho que eu gosto até de fazer. Ô, Raul, olha essa pergunta aí de Eliane. Você pega aí para responder. Interessante, viu? Eu sei que você tem uma boa resposta para isso. Olha lá. Qual delas? O cliente ficou de analisar a proposta. Não responde. Quantas vezes deve insistir? Tá, já respondo. Eliane, eu tenho, inclusive, estatísticas para mostrar. Eu sei disso. É por isso que eu estou pontuando. Vamos lá. Então, voltando. Mas, então, num processo normal, primeiro eu gosto de definir perfil do cliente, certo? Ele ou ela é uma pessoa que fala mais rápido, uma pessoa que fala mais lenta, certo? Isso. E aí tem uma pessoa que é mais racional e uma pessoa que é mais emocional. Empatia, né? O exercício da empatia. Exato. Então, porque eu estou tentando, a primeira coisa que eu tenho que entender é que eu tenho que conectar emocionalmente com essa pessoa, certo? Eu tenho que conectar. Segunda coisa que eu tenho que entender é qual é o motivador de compra dela. Por que ela, de verdade, está comprando? Então, por exemplo, muitos anos atrás, eu me levaram para um estúdio de televisão e a jornalista me perguntou, mas Raul, vamos tentar transformar isso em algo prático. Imagina que eu estou vendendo um sapato, ou que você está me vendendo um sapato, né? Que perguntas você faria? Bom, a primeira pergunta que eu faria é se é para você o sapato, certo? Porque tem, né? Tipo, eu não posso assumir que o sapato é automático, né? Segunda coisa que tipo de sapato você gosta? Aonde você vai usar esse sapato? Que tipo de sapato você não gosta? Certo? Que tipo de sapato que você comprou antes que você odiou? Certo? E aí, então, veja que você vai fazendo perguntas. Eu estou vendendo geladeira. É muito parecida a lógica. Entenda. Aonde você vai, né? Tipo, que espaço que você tem? Que geladeira você tem hoje? Como é que foi a última geladeira que você comprou? O que você gostava mais da tua geladeira? O que você não gostava que você achava que podia melhorar? Certo? Então, veja que eu vou... É basicamente um interesse na outra pessoa. Porque muitas vezes o que acontece é que a gente entra numa rotina. O Cláudio Diogo, amigo nosso aqui, você conhece, claro. Ele tem um exemplo que eu acho genial, que é quando você vai no pediatra com o teu filho, e o teu filho está com febre e com o nariz escorrendo, e o pediatra já viu 18 crianças com o nariz escorrendo só naquele dia. E aí ele fala, não, isso aqui é uma gripinha, pode, né, já está pronto. E você está dizendo, não, espera aí, isso aqui é meu filho, você não está entendendo. Tira a temperatura dele, sabe? Tipo, faz umas perguntas aí, né? Tipo, mostre interesse, se aprofunde. Você não pode dizer, não, isso aí já vi 10 mil vezes. Eu tenho uma experiência sobre isso interessante, que eu fiz um projeto que cantar no governo, no SAC, onde a gente desenhou o ciclo de experiência de cliente e criamos um MV que era representado por uma orelha. Isso, no serviço público, tinha um momento que o funcionário era obrigado a escutar. Isso é muito comum, principalmente gente que tem 20 anos de experiência, acha que pensa tudo, né? Que sabe tudo. Então, a paciência de escutar o cliente, porque cada um é ímpar, né? No mínimo por respeito, né? Isso é muito importante. E veja que quando a gente faz treinamento de vendas, uma das coisas que o Neil Rackham me chamou a atenção uma vez, que a gente entrevistou ele para Venda Mais, que era essa compulsão que a pessoa de vendas tem em já imediatamente começar a falar do seu produto ou serviço, principalmente quando gosta, quando é apaixonado. Uma das coisas que o Neil Rackham demonstrou, e o Spin Selling justamente veio para embasar isso, foi que quando o cliente ou a cliente verbaliza ele mesmo o benefício que vai ter ao comprar de você,
muda completamente o processo, porque agora o cliente está querendo comprar, certo? Sim. Já deixa de ser aquela coisa da persuasão. Quando eu estou persuadindo alguém, eu estou vendendo, eu estou forçando alguma coisa. Aqui não, a pessoa está claramente interessada porque ela percebeu o benefício para ela e diz: me interessou muito, eu quero evoluir, eu quero isso. Veja que é o ambiente ideal. Só que os vendedores estragam isso. Porque o cliente fala, eu tô com dor de cabeça, eu já tenho aspirina para você. Tá aqui, a aspirina é melhor do que não sei o quê, aí já começa a fazer, calma. É o que você falou, ansiedade, meditação, olha o caminho por aí. Calma, pergunta. Tá doendo Exatamente. muito pouco a cabeça, quando que dói? Dói todo dia, não dói? O que você já tomou para melhorar isso? Sabe, isso já aconteceu antes? Quer dizer, tipo, se aprofunda, deixa a pessoa falar. E aí você, certo, sugere uma solução, certo? Mas não fica o tempo inteiro, não, já fecha. E sobre isso, Raul, pegando o gancho aí, me fala sobre inteligência artificial, que está avançando muito, já tem vendedor robô, né? Então, mais do que nunca, se você não desenvolve essa habilidade, né, que eu chamo amorosa, além da cognitiva, nós vamos ter problema, não é verdade? Então, não tem plano B, né? Não é? Como é que você vê o avanço da inteligência artificial em vendas? E o cuidado que um vendedor tem que ter para não ser substituído por um robô. Rapidinho. Veja, tá acontecendo em muitas áreas. Por exemplo, uma coisa que a gente está vendo a inteligência artificial aparecer em processos de recrutamento e seleção. Muito legal, certo? Então, pegando perfis, analisando coisas assim, isso a gente está vendo. Eu tenho clientes que pegaram interações, isso acontece muito em call center, interações e descobriram que 80% das interações, então um Pareto rápido, era de coisas que não precisava de verdade um ser humano fazer. Então, automatizaram uma parte do processo e quando você faz isso corretamente, na verdade, você empodera o ser humano, certo? E uma frase que eu tenho usado muito é que a tecnologia não substitui o ser humano, mas o ser humano que sabe usar a tecnologia substitui o que não sabe. Perfeito. Então, se eu não me organizo em relação a isso, se eu não uso ferramentas disponíveis, eu começo a ficar defasado. E daqui a pouco eu estou com aquele vendedor mais antigo, mais tradicional, que Obrigado, vai lá com Carol. uma pasta, Carol. que vai com um caderno, certo? Ó, a Carol, Carol entrou aí também. Aí, Carol, estamos famosos hoje, Sérgio. Nós estamos dizendo que foi o primeiro palestrante, obrigado. Olha Legal. aí, o Alto Clero está entrando aqui na nossa live. Aqui. É verdade, grande profissional. Rapaz, nós já passou 90%. Olha, Raul, eu desconfiava que, olha, eu não esgotei aqui 10% do que eu preparei para lhe provocar. Imagine, eu sabia. Nós vamos voltar aqui de uns 3 em 3 meses, viu? Mas é muita coisa. Mas, Raul, nós temos ainda uns 5 minutinhos aí. Eu diria o seguinte, eu como observador, eu estou muito feliz, eu estou percebendo que esse campo ético da integridade em venda, no relacionamento, ele está tomando um corpo muito forte. Isso anima a gente que sempre defendeu essas teses. Nego, gente, eu tenho um case aqui que é assustador, Raul. Eu tenho um grande amigo que trabalhou em um banco há muito tempo atrás, tá? Muito tempo atrás. E ele chegou para mim na escola de encantador e disse: eu uma vez participei de um banco, não vou dizer o nome, certo? Mas ele disse que o primeiro treinamento era como roubar o cliente. Eu disse, eu não acredito. Não, era isso, é como fazer malandragem para... Era literalmente. Eu disse, meu Deus, que planeta é esse, cara? Né? Ainda isso existe, mas eu tenho convicção que isso está perdendo terreno. Como você fala, reclama aqui, a consciência do cliente, né? É aquela coisa, a credibilidade se leva anos para construir, em um ato infeliz você destrói tudo. Você também está sentindo isso? Isso anima a todos nós, que tem uma preocupação de integridade, de ética e de não ganhar dinheiro de qualquer maneira, mas ganhar dinheiro, tudo bem, mas ajudar as outras pessoas. Você percebe isso aqui também com muita intensidade?
Sim, e eu acho que basicamente o que aconteceu é um ciclo que é natural, com um ciclo de aprendizagem, das pessoas experimentarem algumas coisas dessas, verem até que às vezes funciona, às vezes não funciona, mas primeiro, se sentirem muito desconfortáveis, segundo, fazerem com que o cliente fique muito desconfortável e não volte a comprar. Então eu tenho um resultado de curto prazo, mas o meu médio e longo prazo é muito complicado, porque os clientes não voltam. Terceiro, eu começo a não ter marketing boca a boca positivo, então eu não tenho indicações, porque os clientes estão fugindo, certo? Então, é um ciclo que eu acho que pode até existir a tentação de experimentar em algumas pessoas, principalmente quando tiver muita ansiedade, né, que a gente falou bastante por resultados, mas a pessoa rapidamente começa a descobrir que isso não é sustentável, não tem Perfeito. sustentação, né? Ele implode, né? Então, Sérgio, só antes de acabar, tem uma coisa que eu queria falar, que é uma das perguntas em relação à sequência de contatos. Uma pessoa perguntou quanto tempo eu continuo mandando se a proposta, se o cliente não responde, É etc. verdade, Tá, exato. então eu queria só responder rapidinho, porque já acho que vale como dica para todo mundo. Geralmente, quando acontece isso, eu gosto de definir uma sequência de contatos. Geralmente, entre 3 e 5, estatisticamente, é o que mais dá resultado. Você pode até ir para 7, que seria o máximo. Então, já leve em consideração que entre 3 e 5 contatos posteriores é o ideal. Você pode até ir a 7. E geralmente o que eu gosto de fazer é uma sequência onde você tem, primeiro, as objeções mais comuns. Então, você, por exemplo, tem um contato, vamos dizer que você manda um e-mail. Um contato seria um e-mail falando sobre uma objeção. O segundo contato seria a outra objeção. Então, você vai abordando alguns temas. Você pode ter uma coisa que seja, que a gente chama de prova social, que são testemunhais e depoimentos de clientes. Você pode ter uma história de você conta um caso de um cliente que estava também pensando se fechava ou não fechava e o que aconteceu. Então, você faz um antes e um depois, certo? E no final, você faz um e-mail de desconexão, certo? A partir desse momento, você está dizendo, puxa, obrigado, foi um prazer ter a oportunidade, que pena que a gente não puder evoluir, certo? Eu vou continuar em contato, mas você meio que sabe que aquela relação esfriou muito e não considera ela no teu planejamento. Mas aí essa pessoa deveria entrar num segundo banco de dados, que são pessoas que recebem com frequência material teu, que aí é material normal. Então, você escreveu um artigo, você postou um vídeo, você encontrou alguma coisa interessante, e aí você mantém aquele relacionamento, e aí isso pode ser eterno. Se você estiver agregando valor em pequenas etapas, em pequenos passos, você vai ser sempre considerada positivamente e vai se posicionar como especialista, né? Como expert, como alguém que agrega valor. E aí, então, você vira referência para essa pessoa. Mesmo que não tenha ainda um relacionamento comercial, eu penso nessas pessoas, ela ainda não é cliente, certo? Em algum momento, certo? Eu ainda não peguei o ponto certo, mas eu continuo com uma missão. A minha missão continua sendo de ajudar. Eu não vou ter uma missão que é só para quem me paga, certo? Só porque agora tem uma transação Claro, comercial, agora perfeito, tem a missão. Isso não é, na verdade, a missão. A missão é maior do que isso. Então, você perfeito. se direciona. Então, respondendo essa pergunta, cria uma sequência que seja entre 3 e 5, crie temas para cada uma delas, faça com que todo cliente, não interessa, tenha essa proposta e depois coloque eles de jeito a construir relacionamento com essas pessoas por muito tempo e pense como que você pode agregar valor na vida delas, porque isso depois volta para você, certo? Lembre que você dá para Beleza. o universo devolve para você. Ótimo, Raul. Nós temos 2 minutinhos. Vamos encerrar. Ainda vou lhe dar a palavra. Gente, por favor, sigam o Raul, Raul Candeloro, tá? É um show diário de alta performance. Vá lá, siga ele. Eu sou seguidor do Raul. Obrigado. Vejo diariamente, você agrega um valor extraordinário, Raul. Parabéns, sigam aí o Raul Candeloro. Também eu pensei como celebrar o nosso encontro aqui, mesmo sendo dos Estados Unidos. Olha o nosso livrinho que fizemos em conjunto. Olha que orgulho, o Correndo para o Abraço. Esse foi da Volks, personalizado, né? Então, eu preparei uma coisa. Eles estão hoje, coloquei recentemente, estão todos digitais, né? Então, quem quiser disponibilizar, hoje nós colocamos uma taxa simbólica, está lá, se você quiser baixar, começar a ler agora, ele está lá por 27, mas Aonde? hoje está por R$ 7.
Mas aonde? Eu vou no nosso Instagram, Sérgio Almeida Clintoli, no Story. Então tem lá o código chama Venda Mais. Ele entra lá no link, adquire agora, durante 24 horas, está no Story. Eu preparei hoje para homenagear o nosso encontro aqui. Esse livro é uma referência, muitas empresas adquiriram personalizado. Uma obra maravilhosa que eu tenho um orgulho muito grande. Fizemos junto isso. Raul, foi um prazer extraordinário, tinha que ter. Eu queria, para encerrar, para você falar o que você quiser, e nós temos 1 minuto, e também dar um único conselho para quem está vendendo hoje ou quer entrar em campo. Eu quero para o Insta não derrubar. Você vai concluir. Muito então, obrigado, meu amigo. Rapidinho, então. Primeiro, antes de mais nada, super obrigado pelo convite. Sempre um prazer falar com você. Para quem está nos assistindo, boa noite, super obrigado. Depois, se você estiver assistindo a gravação, é fantástico estar aqui com você. Meu recado final é o seguinte: a gente não controla o que nos acontece, mas a gente controla